Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula de inteligência financeira com foco em previdência privada. Meu nome é Daniel Pereira e estarei com vocês ensinando como ser previdente. E eu vou trazer para vocês aqui 6 pilares, 6 dicas muito importantes para a nossa construção previdenciária. A primeira delas, por incrível que pareça, a nossa previdência oficial, do Regime Geral de Previdência Social, ela é de caráter obrigatório para todo e qualquer trabalhador que tenha um vínculo empregatício, e o informal também pode fazer parte. E por incrível que pareça, pessoal, ela oferece a melhor cobertura de benefícios de risco. O que são esses benefícios? Aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio, doença. Não há nenhuma seguradora que tem benefícios similares ao Regime Geral de Previdência Social. Portanto, para esse tipo de benefício é muito importante. Lógico, sabemos que ela tem problemas sérios, sobretudo com as aposentadorias no longo prazo e reformas previdenciárias que efetivamente teremos, porque o governo, quando fez as suas alterações, fez alterações paramétricas e nós temos problemas estruturais. Mas ainda assim, é a melhor cobertura de benefício de risco que nós temos hoje no mercado. Segundo, planos de previdência complementar. Se nós temos acesso a esse tipo de plano, sobretudo um plano patrocinado, não há um investimento melhor e mais seguro do que este, porque nós temos uma rentabilidade garantida de 100%, a depender dos casos, né, de cada regulamento, da nossa contribuição que a gente verte, porque a depender do plano nós estamos falando de uma contribuição e uma contrapartida no mesmo valor da patrocinadora. Isso juntado à rentabilidade com efeitos dos juros compostos, gera uma reserva de longo prazo muito importante. Terceiro, seguro de vida. Seguro de vida é um planejamento também tributário e nós temos hoje seguros com uma ampla cobertura. Lembram que eu falei na nossa primeira aula sobre as incidências de morte no Brasil, e uma das principais hoje, pelo menos dados que nós temos de 2019, é o câncer. E hoje nós já temos seguro para câncer. Portanto, é importante para o planejamento previdenciário e, sobretudo, para pensar na família e ter um planejamento securitário, pensarmos em seguro de vida. E olha que coisa interessante que nós temos quando a gente pensa em seguro, né? Quando nós estamos no início, ali com 40 anos, com certeza eu vou fazer um seguro de vida com uma importância assegurada maior, né? Por outro lado, eu vou ter um plano de previdência, onde eu vou acumular recursos. À medida em que eu acumulo esses recursos, né, e vou ficando mais velho, eu vou diminuindo a minha importância assegurada vinculado ao seguro de morte e invalidez. Isso faz com que o meu seguro seja mais barato. Portanto, eu estou fazendo um planejamento securitário e previdenciário e olhando também para as minhas finanças, né? Quarto, plano de saúde. Precisamos avaliar o custo da saúde, como a gente bem comentou, no período pós-laborativo, ou seja, no período de aposentadoria. Ainda não há uma regulamentação que nós temos de VGBL de saúde, isto é, eu fazer um plano de saúde, pagar agora para usufruir quando estiver na minha aposentadoria. Mas acredito que em pouco tempo teremos uma regulamentação muito parecida com isso no nosso sistema. E precisamos poupar para o custo com o plano de saúde no período de aposentadoria. Quinto, se nós temos acesso dentro do nosso fundo de pensão, dentro da nossa entidade fechada a planos instituídos,
isto é, oferecer também essa cobertura previdenciária para os familiares, cônjuge, filhos e outros, até para pai, mãe, até sobrinhos, né? Dependendo do grau, do lastro, né? É muito importante. Eles têm tido um desempenho de rentabilidade melhor do que o PGBL, que é o plano de previdência oferecido pelas entidades abertas. Por fim, logicamente, a gente tem os investimentos adicionais para compor esse conceito previdente. Investimentos em terrenos e imóveis, que a gente sabe que o mundo nunca vai parar de crescer e isso torna sempre um investimento mobiliário sempre uma coisa que vai ter valorização no médio e no longo prazo, e também nos preocuparmos com reservas de emergência, sobretudo com investimentos que tenham uma ampla liquidez, né? Com isso, pessoal, nós temos que pensar e ter uma visão de futuro, e a gente precisa embarcar nessa mágica de juros compostos e formarmos uma reserva condizente com a nossa necessidade no período de aposentadoria. E muitas vezes isso vai acontecer pela dor, né? Porque eu não vou atingir a minha expectativa, né? Ou seja, eu esperava que meu plano fosse acumular X milhões e acabou acumulando X dividido por 2 milhões, porque eu não tive uma consciência da minha contribuição ao longo do meu período laborativo. Mas eu posso também pensar no desejo de sonhar com uma aposentadoria grande, com uma aposentadoria saudável, sustentável, com um fundo de reserva que vai proporcionar a minha renda passiva e ter a minha liberdade financeira no período laborativo. Eu gosto muito de uma frase construída por um importante advogado do nosso sistema, chamado Dr. Adacir Reis, que ele fala o seguinte: previdência é pagar hoje, ou seja, contribuir hoje para receber amanhã. Portanto, o custeio precede o benefício, a minha contribuição precede o benefício. Eu preciso ter esse esforço. O esforço, diz ele, é a condição para a recompensa. Aqui ele está resumindo todo o conceito previdenciário, de contribuição, de tempo, de rentabilidade e depois para usufruir deste benefício. E para encerrarmos esta nossa aula, nossa última aula, eu trago alguns insights muito importantes. 4. Para que nós sejamos de fato protagonistas na nossa formação e no cuidado com nossa aposentadoria. Primeiro, planejamento tributário. Os planos de previdência complementar são excelentes instrumentos para planejar a nossa renda, o nosso desembolso que a gente vai ter com a Receita Federal. Portanto, ele é uma ferramenta também de planejamento tributário. Segundo, crescimento do nosso país. Um dos principais investidores do nosso país são os fundos de pensão. São um dos principais investidores. Portanto, o país, para crescer, vai precisar dos fundos de pensão. E os participantes que estão ali vinculados, contribuindo juntamente com as patrocinadoras, vão ajudar a formar esses fundos de pensão e a contribuir para o crescimento do país, onde eles são investidores institucionais. Terceiro, visão de futuro. Pensar no futuro perpassa o conceito de previdência complementar, porque eu estou pensando no longo prazo. Eu estou poupando e investindo para o longo prazo. E saber que no longo prazo nós temos a mágica dos juros compostos, a rentabilização patrimonial. E nós precisamos fazer com que essa rentabilidade patrimonial ande junto conosco, numa formação crescente de reserva que vai pagar um benefício efetivamente previdenciário. E com isso eu ter a minha liberdade financeira, minha renda passiva para ter uma vida tranquila com a minha família
num período tão importante, depois de muitos anos trabalhando de forma árdua, de forma consciente para o nosso país, para a nossa empresa, eu vou gozar de uma aposentadoria digna. Então é isso que nós precisamos nos preocupar. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência e sejamos previdentes, pensando não só no agora, mas no futuro. Muito obrigado e até a próxima!